Hoje nós vamos conversar, eu trouxe essa conversa, né, para essa reta final de agosto, para a gente poder falar sobre a violência contra a mulher. Uma violência que deixa trauma na vida das pessoas, dos familiares, dos amigos, até mesmo aquelas pessoas que não conheciam aquela mulher, mas que acaba reverberando dentro de nós essa violência. Registros que nos espantam pela crueldade e pela barbárie. Nós fizemos um levantamento dos últimos casos registrados, eu quero que você venha comigo. Por exemplo, no dia 17 de agosto, nós tivemos uma mulher de 43 anos encontrada morta no apartamento onde ela morava. O companheiro dela, também policial penal, segundo a polícia, é o autor do feminicídio. Ele morreu no fim de semana. Foram 12 tiros que ela levou. No dia 17 de julho, uma uberlandense, também de 43 anos, foi morta a facadas em um pensionato em Curitiba. Em maio, um jovem de 21 anos foi preso em Araxá, suspeito de matar a companheira de 33 anos. A vítima pretendia terminar o relacionamento. O homem suspeito de matar uma mulher em Canápolis com uma facada no pescoço. Tá vendo como são os casos? Em Uberaba, um casal de idosos foi encontrado mortos. O homem de 67 anos pode ter matado a esposa e tirado a própria vida. E ainda há registros nas cidades de Guarda-Mor, Patos de Minas e Araxá. E duas cenas recentes em Uberlândia trouxeram uma crueldade sem limites. A mulher arrastada pelos cabelos. Isso aí foi um negócio esquisito, né? Elas são tratadas como objetos. Essa aí do posto de combustíveis, que estava trabalhando, frentista. Aí, o que se dizia marido dela, não aceitava o fim do relacionamento, foi lá e fez isso que vocês estão vendo aí. Parece coisa primitiva, tempo das cavernas, sabe? Então, são mulheres feridas, queimadas, violentadas, arrastadas. Sonhos que se foram a partir da falta de respeito com a vida, com a escolha da esposa, da namorada e da companheira. Isso nos deixa indignados, é preciso ação para que a gente mude, né? Isso, eu tenho esperança. E nós estamos na reta final de agosto. É um mês que se reforça a necessidade de ações, de estratégias, desse combate à realidade assustadora. Eu estou recebendo aqui hoje duas mulheres, apresento para vocês, a Aida Cruz, historiadora, e a psicóloga do SOS Mulheres, a Cláudia Cruz, que está aqui com a gente hoje. Participe com a gente pelo 998-97000, que é o meu WhatsApp. Deixa eu recuperar o fôlego aqui, porque não foi fácil contar todas essas histórias. Que toada desenfreada é essa, em pleno agosto lilás, que se combate, e esse machismo que parece que a história vem carregando e alimentando. Obrigada por terem vindo, viu? Agradecemos. Agradecemos, né? É uma toada desenfreada, Cláudia? Mônica, a gente tem esse mês de agosto como um mês diferenciado, né, onde a gente fala mais sobre essa problemática da violência contra as mulheres e a gente tem a impressão de que isso resulta numa mobilização da comunidade, da sociedade, né? Sejam de mulheres ou pessoas que sabem desses casos de violência, seja de cada mulher que sofre esse tipo de situação e nos busca, né? Então, na SOS Mulheres, a gente tem tido uma frequência importante de busca pelos serviços, né? E é muito comum, toda vez que a gente vai a público e fala dessa problemática, a gente tem uma demanda que aumenta, né? Então falar é fundamental. Né? E eu fiquei pensando, essa última cena desse monstro que foi lá buscar a ex-mulher, né? Selvageria. Quando eu vi aquela imagem, eu falei, o que é isso? Eu não pensei na minha vida que eu fosse ver uma cena dessa. É um machismo arraigado? Essa pessoa aí tem 20 e poucos anos ainda. Bem, o machismo ele é estrutural, infelizmente, na nossa sociedade e reforçado ideologicamente por todos os meios na sociedade. Apesar de ser uma figura extremamente pesada e ruim para a sociedade, os comportamentos da mulher, o comportamento do próprio homem, da família, reforça esse machismo. E reforça no modelo patriarcal que nós ainda temos de achar que mulher é objeto. E isso, quanto se pensa na mulher objeto, ou
nos diversos modos de se encarar essa mulher, sem autonomia, sem ser como um ser, nós também passamos a ter essa selvageria ou essa atrocidade, não só para a mulher do vínculo afetivo passional, a esposa, mas com as mães, com os filhos, com as companheiras de trabalho e até mesmo em relacionamentos ditos públicos, como em festas ou eventos, que nem conhece a mulher e já acha que tem que moldar-lhe o comportamento. O machismo, infelizmente, está presente, impregnado na nossa sociedade. E aí, Mônica, um detalhe, quando falamos de machismo, a gente não está falando só do homem machista, não. Nós também falamos da mulher machista. E aí, falar sobre isso, divulgar isso, mostrar que precisamos dar um basta, é o meio de favorecermos. Quando a Aida traz isso, até assusta, né? Mulher machista. O que significa Porque tem isso? uma questão, realmente, como diz a Aida, é uma questão cultural, né? Ela está impregnada, né? Tanto que eu fico pensando, Mônica, o quanto que falar sobre isso, colocar em questão, denunciar, problematizar, isso incomoda também. Né? Então parece, a gente tem essa sensação, né, de que a gente fala, parece que aparece mais casos, essa né? Então eu acho que em parte aparece em termos de números de busca e realmente aumenta, né? Mas a impressão que dá é que é uma força dessa cultura de falar, não, mas a coisa funciona é assim mesmo. É na base da pancada, é o homem que manda, né? A relação de poder, o homem está se impondo em relação à mulher. Então, eu acho que essa intensificação do processo de violência, ou pelo menos essa noticiação mais evidenciada, é como se fosse uma reação, né? Porque eu acho que o fato da gente falar sobre, problematizar, atender, né, essas mulheres, subsidiá-las e alertá-las sobre a perspectiva de superar esse processo. Né? Então isso incomoda também. E incomoda quem até então esteve sempre se impondo e dando o comando, achando né? que não, são as figuras masculinas. Que não vai ter punição, né? que é isso mesmo. E a gente quebra, nós estamos em pleno agosto lilás, né? Tem informação, tem prédio iluminado, vários programas discutindo, mas a gente quebra pela educação também, essa barreira tão dura. Cultura se constrói pela educação e se quebra pela educação. Agora, não adianta, e aí infelizmente isso é bem dialético, é contrário mesmo, não adianta a mídia, as mulheres, os meios, as leis que fazem essa proteção serem divulgadas, se internamente a própria mulher, o próprio homem não quebra os seus valores culturais. Não é porque a mulher passa a ter uma vida econômica, uma vida de trabalho, um sustento que lhe dê uma certa liberdade, ela deixa de ser cuidadora do lar, acolhedora dos filhos, ou amante desse seu marido ou deste seu homem. Amante no sentido de amar e não de ter outro. E esse processo cultural, ele é muito interno e demora. Tanto que o fato das mulheres se sentirem confiantes para denunciar é porque elas têm uma rede de apoio, que é a mídia, que é o SOS Mulher, que são as leis que dão a ela essa cobertura, porque do contrário, nós temos, né, vamos aí falar um pouquinho histórico, os primeiros casos no Brasil registrados são de 1782. Já existiam atas de violência contra a mulher. E olha que... Registros, né? Registros. 1700? Porque uma coisa assim que a gente sabe, né? Quando a Aida falou sobre rede de apoio, né? A mídia é uma rede de apoio e é mesmo, né? Porque muitas vezes a mulher, no contexto da convivência, ela não tem a quem recorrer. A gente aqui em Uberlândia tem muitos casos em que a mulher sai da sua cidade de origem e vem para Uberlândia sem nenhuma referência de contato. Né? Então ela não tem com quem contar. O próprio relacionamento conjugal onde há violência muitas vezes vai restringindo esses possíveis contatos que ela pode ter, né? Então é amiga, é trabalho, é uma vizinha, né? Então muitas vezes o processo de violência vai tolhendo essa mulher e é muito comum elas alegarem, elas relatarem, aliás, uma restrição na vida dela em termos de contatos, né? Então o apoio, a quem ela recorre, né? E isso vai criando, inclusive, uma condição até depressiva,
né? Porque essa mulher vai sendo atacada através do processo de violência, vai sendo restringida em relação às potencialidades que ela tem, vai sendo desautorizada e vai sendo mantida fechada, né? Então, no final das contas, ela vai se afundando literalmente, né? E assim, quando ela tem a oportunidade de ter acesso a alguma informação, de algum serviço, ou mesmo alertas, né? O que seria a violência, né? Será que a violência é só aquela mulher que aparece machucada fisicamente, com o olho roxo? E não é, né? Cada vez mais, são vários tipos de violência e cada vez mais a gente tem essas violências chamadas de invisíveis, né? A gente não olha para o rosto ou para o corpo da pessoa e percebe, mas internamente ela está em sofrimento. Ela está acabada, né? Está em sofrimento e a partir daí, quando ela vê esse ponto de luz, que é uma possibilidade de tomar providência, cada mulher vai processando essa possibilidade, porque não é fácil. Não é fácil. Só a informação, ela ajuda, mas ela não é suficiente, mas ela é necessária, porque à medida em que a mulher vai tomando pé das providências que ela pode tomar, ela vai construindo esse movimento de buscar os serviços. Vou fazer uma pausa com essas duas mulheres maravilhosas que estão aqui conosco, Cláudia Cruz, Aida Cruz, com a gente aqui hoje falando sobre essa realidade. E você pode fazer parte também, né? Esteja conosco aqui no Você. Meu WhatsApp é o 998971000. A gente vai para o intervalo, vou ver as suas dúvidas, vou conversar mais um bocadinho com elas e já voltamos, tá? Então não sai daí. Bom, complementando o tema que a gente está conversando hoje, né? No ano passado, é um dado assim lamentável. Uberlândia liderou o ranking de feminicídios em Minas Gerais. Quem vem conosco agora é o Lucas de Carvalho, porque tem outros dados para trazer para a gente, né? Para que estejamos cientes dessa realidade e também podemos aí, né, mudar isso. Boa tarde, Lucas. Mônica, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa. Olha, os dados eles são alarmantes, eles não trazem um cenário positivo, mas antes da gente falar esses dados, a primeira coisa que eu quero enfatizar para todo mundo que está assistindo nesse momento é a importância de se fazer a denúncia. Eu, inclusive, Mônica, fiz questão de vir aqui em frente para a DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, para lembrar para todo mundo que assiste que é fácil poder fazer aquela denúncia, né? A gente sabe que as situações nem sempre são as mais fáceis, mas é só ligar no 180, que é o canal de atendimento à mulher. A ligação é gratuita, não é cobrado, o serviço funciona 24 horas por dia. O atendimento, claro, é totalmente especializado para as mulheres que passam em situações como essas. Então, sempre, independente do caso, independente de você achar que foi uma agressão pequena, que vai mudar, é sempre importante fazer a denúncia. Agora, Mônica, eu vou pedir licença para a gente poder ler alguns desses dados, porque realmente, como eu disse, o panorama que eles nos trazem não é legal. Em 2024, por exemplo, quando a gente fala de feminicídios, 248 ocorrências como essa foram tentadas e dessas 167 foram consumadas, mano. Isso quer dizer que 167 mulheres perderam a vida por causa de feminicídios, ou seja, apenas por serem mulheres elas acabaram morrendo em casos como esses. E em 2025, né, neste ano, foram 95 crimes tentados e 72 deles consumados também. Então a mesma realidade, foram pouquíssimas mulheres que sobreviveram a essas tentativas de feminicídio. E a gente ainda tem que falar um pouco sobre a violência doméstica, né, Mônica? Porque em Minas Gerais são 154 mil vítimas, 154.689 vítimas em 2024, entre os meses de janeiro a junho. Só entre esses meses foram 76.700 casos. E aí, em Minas Gerais, em 2025, de janeiro a junho, a gente fala de 78.697 vítimas. Foram 1.997 a mais que no ano passado, quando a gente compara esse mesmo período. Ou seja, a gente vê que é uma crescente, que os dados, apesar de todas as campanhas que a gente faz, tudo que a gente complementa aqui falando sobre esse assunto, ainda assim, esses números não param de crescer. E aqui em Uberlândia, a gente fala de 4.232 vítimas de janeiro, isso no ano de 2024. E de janeiro a junho do ano passado, foram 2.134 registros. E aí, quando a gente traz esse cenário para esse ano, foram 2.018 vítimas. Ou seja, o número ainda está um pouquinho menor aqui em Uberlândia, mas lembrando que esse é o período apenas de janeiro a junho e a gente não tem o quantitativo do ano inteiro, porque isso ainda vai ser levantado. Mas são números extremamente alarmantes, né, Mônica? Sem dúvida alguma, e claro que vamos acompanhar. Obrigada. Lucas de Carvalho com a gente aqui no Você. E deixa eu voltar para as minhas amigas, né? Para a Aida Cruz, que é historiadora, a Cláudia Cruz, que é psicóloga do SOS Mulheres. A gente está na reta final do Agosto Lilás
e com essa bola na garganta com os casos que a gente viu e esses números que o Lucas trouxe pra gente. Antes de trazer alguns comentários aqui dos meus amigos, das minhas amigas, estamos avançando. Lei Maria da Penha, que completou 19 anos? 15. 15 anos, né? De 2006, né? Avançamos? Vocês que acompanham tudo isso? Olha, avançamos na legislação. Isso. eu acho que eu entendo, Mônica, que a criação de leis é um avanço, né? Porque ela representa uma perspectiva de regulamentação, né, de uma problemática e de punição. Né? Então, há um tempo atrás, nós não tínhamos a quantidade de leis que temos hoje. Só que a criação de lei por si só não basta. Né? É importante que a gente, enquanto sociedade, né, por mais que a gente tenha esse movimento de desacreditar, a lei não vale nada, a lei não serve para nada, mas é a nossa fala, inclusive criticando a dimensão da lei, que vai provocar o judiciário. E a gente tem que falar. Né? Seja a gente enquanto profissional, seja a gente enquanto sociedade, né? Porque é a gente que é um termômetro, a sociedade é um termômetro. E a gente precisa falar, olha, a lei tá boa, mas ela precisa melhorar, né? Ela precisa avançar, né? Inclusive considerando esses números que são assustadores, né? Tanto a quantidade quanto a qualidade dos crimes. Né, contra a mulher. São crimes. São crimes. Né? Então, eu acho que isso tudo são elementos para que o judiciário, né, que é o lugar, né, digamos assim, onde alguma pena pode ser aplicada, é importante que o judiciário esteja sensibilizado, né, a entender que esse problema ele é bem complexo e ele exige uma atuação alinhada, né, do judiciário e dos serviços como um todo. E estruturalmente, as penas aplicadas, elas precisam ser aplicadas. Porque o que nós estamos percebendo também é que a lei existe, a pena é colocada, mas ao se aplicar, existe aí uma certa nuvem diante do que se cobra e do que se aplica a esse criminoso, porque ele é um criminoso, né? Ele é um criminoso. E diante disso, falar sobre, divulgar e trazer os números faz com que não só o judiciário, mas a sociedade entenda que estamos doentes. Estamos doentes quando se fala desta violência. Existem pessoas que falam que essa violência existe e já existiu. Aqui, tem um comentário. Ninguém via porque não existiam câmeras de monitoramento. Não. Foi uma das... As câmeras de monitoramento deram visão, ainda bem. Porque existem casos que não seriam jamais divulgados. Porque existe o medo da mulher, existe o medo da sociedade e existe também aquele que, uma expressão, desculpe a expressão, briga de casal não se mete a colher. Gente, isso é um absurdo. E essa cultura, porque, e aí vem uma questão religiosa por trás disso, quando trouxemos, né, os costumes portugueses e espanhóis para a colonização brasileira, o que acontecia em quatro paredes, o que acontecia em casa deveria ser resolvido ali, mesmo que o abuso existisse permanentemente. E esse costume foi sendo trabalhado culturalmente. Isso é um absurdo. Muitas mulheres não denunciam, o vizinho sabe, a vizinha sabe, Alguém sabe. a amiga Alguém sabe. Por que não denunciar? E outra, os canais são anônimos. Ninguém Apoie. precisa se identificar. Aí depois, morreu. Espera. Eu até acho, Mônica, que quando essa fala, né, que não existiam câmeras de monitoramento, mas existiam outras formas de monitoramento. A questão é a estrutura para acolher essa demanda e dar a providência necessária. Para salvar uma vida, né? Porque assim, como disse a Aida, as pessoas sabem, né? Você, dentro do contexto familiar, se tem algum caso de violência acontecendo, isso circula. Né? Pode até não ser anunciado, divulgado, mas a gente vê um mal-estar. Né? E acho que toda vez que a gente souber disso, hoje a gente tem essa cultura maior de alertar a pessoa que está passando por isso, a procurar algum serviço especializado. Se ela não for procurar diretamente um serviço tradicional, como a polícia ou a delegacia, ela tem outros serviços que ela pode buscar para expor essa situação e inclusive se sentir acolhida, porque muitas vezes, até no contexto familiar, esse tipo de fala não pode circular. Né? Isso então ainda existe, né? Ainda existe, mas eu acho que as câmeras hoje,
Há um tempo atrás eram outras, né? Hoje ela é da tecnologia, né? As mulheres inclusive expõem na própria internet quando tem alguma situação grave, né? Tem uma amiga nossa, é claro que a gente está preservando os nomes aqui, né, gente? Mas tem uma amiga nossa, ela falou, olha, eu mesma sou prova das mulheres dos anos 80, que foram agredidas caladas e hoje estamos doentes, com depressão e todo tipo de doença sem cura, que vivem à base de antidepressivos. Ela tá correta nisso. E olha o que a história vem trazendo, né, de sofrimento dessas mulheres. Esse sofrimento, ele existe e é percebido em dois lados. O sofrimento, adoecimento após a violência, com a violência, e ela carrega isso para a vida toda, e o que é o contrário, que é a segunda violência, porque muitas vezes essa mulher tem medo, principalmente as mulheres das décadas de 60, 70, 80 e agora também, elas têm medo de mostrar que sofrem violência, Expor, né? de expor vergonha e o famoso meus filhos. E aí é o mais complicado, porque ela não está só ela se adoecendo, a família está doente. Aquilo que ela quer preservar aos filhos, possivelmente, eles já estão doentes por isso. Porque a relação já está desgastada, a violência, ela perpassa. E hoje nós temos, né, não só a violência psíquica ou a violência física, mas nós temos a violência patrimonial, que tira da mulher aquilo que o homem diz, eu trabalhei. Espera, ela trabalhou, ela cuidou da casa e muitas vezes ela trabalha e cuida da casa. Nesse sobrecarregar. E o homem tem vezes que não, viu? Que isso? É Tem verdade. vezes que ele usufrui do Que ela está construindo, né? A maioria das vezes ele ainda pega aquilo que é dela, que é o salário, porque ele tem o pátrio poder. Olha, a sociedade precisa entender que, diante dessa cultura, cada um, não só o homem, a mulher, a família, cada um tem uma responsabilidade em quebrar esse círculo. Demora? Demora. Mas precisamos Começar, né? As leis estão aí. Tem só pra gente fechar aqui esse bloco, essa conversa tá boa, né? Ela é pesada, mas ela tá boa. Não me separei antes, porque as minhas 3 filhas eram pequenas. Mas saí de casa, fui para casa da minha mãe. Hoje estou em paz. Né? Que diz muito desse medo da mulher. Fala, meu Deus, as minhas filhas, os meus filhos pequenos, e agora? É um movimento difícil, né, Mônica, de fazer. Por mais que a situação de violência também seja muito difícil, né? Mas a mulher, ela fica indecisa sobre qual vai ser a perspectiva dela à medida em que ela rompe. Né? Porque a gente sabe também de alguns casos em que a postura da pessoa autora de violência, que muito frequentemente é o marido, ela se intensifica e a gente tem inclusive desdobramentos dessa violência mesmo quando a mulher está divorciada, né? Então muitas vezes esse pai, ele usa o filho ou a filha para atingir a ex-esposa. Né? Então são desdobramentos possíveis e eu imagino que cada mulher que passa por uma situação dessa e que tem filhos e filhas, ela fica na dúvida, será que vai melhorar, será que vai piorar, o que vai ser, né? Inclusive é um rompimento, mas eu acho que é um movimento necessário. Também né? acho. Só para fechar, Ida. Eu escutei uma fala que me dói. Eu entendo o sofrimento dele, talvez o meu karma seja ajudá-lo. É muito doído. Vamos falar disso no próximo bloco? Vamos. Então vai lá, pega um copo d'água e a gente vai continuar essa conversa e tem muita gente aqui participando. Até já. Estamos de volta. Deixa eu apresentar mais uma vez as nossas convidadas para você que chegou. Cláudia Cruz, que é psicóloga do SOS Mulher aqui em Uberlândia, e a Ida Cruz, que é historiadora. Tantos comentários aqui, muita gente, por exemplo, que nem um amigo aqui, uma amiga de Araguari, que é muito triste esse tipo de realidade, né? Perceber que a segurança vai embora. Passei por violência psicológica. Hoje nem os remédios para dormir e para ansiedade estão fazendo efeito porque tem pesadelos. Faz 5 anos eu consegui me livrar da pessoa, porém ainda sofro com ansiedade.
Olha, É muito comum, o que a gente pode Mônica. trazer de esperança para ela? É muito comum esses impactos, tanto emocionais quanto físicos, né? Inclusive dependendo da qualidade do histórico, né? Do tempo de convivência. Então essas marcas acabam ficando, mas o que a gente aponta, né, para cada mulher que passa por essa situação e inicia um processo, né, de rompimento, né, da situação de violência, é que a perspectiva de melhora, ela existe. Né? Eu acho que até é quase que um processo de desintoxicação. Né? A mulher fica ali exposta anos e anos. Né? A gente sabe o quanto que o nosso emocional ele marca registros, né, de cada momento da nossa vida, e é difícil a gente esquecer daquilo que a gente já passou, inclusive aquilo que dói. Né? Por outro lado, eu acho que os cuidados, né, especializados, eles contribuem para essa perspectiva de superação. Né? Não que isso vá se apagar, mas isso vai ficar num outro lugar do nosso emocional. E é importante investir nessa perspectiva. Esse né? apoio. Tem uma pessoa que falou aqui, lá no YouTube, precisa que esses agressores fiquem detidos por um tempo maior. Bem, eu concordo que as penas precisam ser validadas de acordo com o que o judiciário coloca. Mas prender por prender, detenção, não muda mentalidade. Mentalidade se muda cultural, com apoio. Então, eu acredito que assim como a mulher recebe o apoio e existe hoje, né, uma legislação e uma amplitude de acolhimento a essa mulher, o agressor também precisa ter essa educação, precisa se trabalhar. E aí eu vou um pouquinho mais, não só com o agressor, com a própria sociedade. A sociedade precisa entender que o agressor da mulher ou agressão para com a mulher, ela é reflexo do nosso modelo cultural. E como já disse, a cultura, a mentalidade, ela não muda. Ela sofreu a agressão e vai ficar por um tempo ainda tendo pesadelos, não dormindo com aquilo, até isso ser trabalhado internamente. Então, na cabeça do agressor, e a gente tem percebido isso, ele coloca que ele estava ansioso, que ele estava fazendo uso de remédios, etc, etc, como se ele desqualificasse o ato que ele cometeu. Ou seja, ele não tem noção do ato. Então, ele precisa ser trabalhado. E trabalhar esse machismo na cabeça do homem, das futuras gerações ou das gerações que estão vivendo isso, é educativo. A mídia, as câmeras, toda essa propaganda, discussões também, discussões salutares sim, falar sobre isso, né? Conversar já com crianças, crianças. Como isso existe, como evitar, é um processo. Talvez, né, não tão rápido quanto a gente gostaria. Mas o pai dos meus filhos me agrediu, tomei a decisão de sair de casa. Graças a Deus, o meu círculo de dor foi apenas, de surra. Nossa, triste demais isso? Eu imagino, muito triste. Só quem sabe, só quem passou por isso sabe o quanto dói. Mônica, e até assim, complementando um pouco o que a Aida falou, né? A gente tem visto muito, né, as entrevistas com homens autores de violência, eu diria apelando, né, para os argumentos de questões de saúde, de uso de medicação. Eu acho que é importante pensar que, por um lado, isso é argumento de defesa, né? Então, muitas vezes, essa fala está a serviço de que ele seja punido de uma forma mais leve ou até que não seja punido. Porque a lei da brecha. E, por outro lado, eu penso que é razoável reconhecer que um homem que agride sistematicamente uma pessoa, e no caso a mulher, com quem ele estabeleceu um vínculo afetivo, uma convivência próxima, e ele adota sistematicamente atitudes violentas, destrutivas, ele tem algum problema, né? Então eu acho que a intervenção ela tem que ser tanto em termos da punição devida, mas também de uma intervenção de outra qualidade, né? Eu percebo que a educação, né, Aida, ela é fundamental, né? No sentido de na SOS nós já fizemos trabalhos assim,
né, de atendimento a homens, tanto atendimentos psicoterápicos quanto atendimentos no formato de uma educação, né, de grupos reflexivos. E a informação, ela é muito potente. Teve resultado? Né? Nós tivemos bons resultados, eu sinto que sim, né, com homens que nós atendemos. Agora, uma coisa que tem nos chamado a atenção, Mônica, é que há um tempo atrás era mais comum a aproximação do homem para os atendimentos da SOS Mulheres. Hoje, entre atender a mulher e atender o homem, a gente prioriza como nosso foco a mulher, porque é muito provável que se esse homem se aproxime da instituição, a mulher vai se afastar. Porque, os tempos são outros. Porque né? é uma quebra de confiança, né? Assim, dela para mesmo com ele. Mesmo que você tenha ali um manejo técnico, né, de cuidar desses dois públicos, né, mas a gente percebe o quanto que a realidade mudou, né, há um tempo atrás a gente não tinha esse embaraço, hoje a gente prioriza, se a mulher está em atendimento e a gente percebe e ela reconhece que é inviável chamar esse homem, a gente não chama. Tantas pessoas comentando, rapidinho, como recorrer? 180? A gente tem os telefones gerais, né, 180 é um deles. A SOS é uma instituição, né, que inclusive tem um diferencial, Mônica, de que nós não condicionamos o atendimento à providência junto à polícia nem à providência à justiça. A gente vai esclarecer essa mulher. Entendi. Porque é muito comum que ela não tenha, ela não se sinta segura de fazer isso de primeira. Né? Por mais que em alguns casos a primeira providência é sim acionar a polícia. Né? Só que a gente sempre alerta essa mulher sobre a necessidade, a viabilidade de algumas providências e ela vai se fortalecendo para construir essa decisão. Tem um comentário aqui, olha, acabei que me perdi. Mas essa questão tantos comentários, achei. A maioria depende da mulher e quando ela desiste, ele não aceita. Aí elas apanham. Esse conflito que existe hoje, de muitas vezes o homem não entender que a mulher cresceu, que a mulher é independente, que a mulher sabe o que quer. Vocês estão sendo muito rasa aqui. Não, eu fico pensando o seguinte, se a mulher cresceu, se a mulher se ampliou, se a mulher conquistou a autonomia, onde você parou, homem? Tirou daqui. Por que ele se incomoda tanto dela melhorar? Né? Ela conquista para que qual que é o problema nisso? Que se entendam junto. Não, aí ele parou onde? Lá no tempo. Aonde? Aí a inteligência emocional, né? Exato. Que eu acho também, aqui dando a minha opinião, mas assim, isso tem que estar em grade curricular, gente. A gente tem que rever. Porque uma coisa, né, Mônica, é você se bancar naquilo que você consegue. Outra coisa é você se bancar oprimindo o outro. Bancar entre aspas. Sim. Né? É como se ele precisasse de alguém para ele oprimir, para ele se sentir enaltecido. Olha só. Sofri 14 anos, meu marido era agressivo, consegui sair com dificuldade. As cicatrizes fecham com a violência física, mas a mente não. A mente está sempre. Passei por violência e decidi um dia acabar com tudo aquilo. Deixei os filhos, fui embora, ele não me deixou ver os filhos, sofri ainda muito mais. Procura ajuda, viu, minha amiga? Procura. Tenho 14 anos de divorciada, passei no início muito medo, ele andava atrás de mim com um facão. Meu filho ficou doente, ficou 5 anos em tratamento. Hoje ele é deprimido, faz uso do remédio e eu também tomo o remédio. Hoje ela está mais tranquila, então é um passo depois do outro, procurando ajuda para a gente poder encerrar. Rapidamente, Mônica, quando a gente pensa na família, o homem e a mulher e a violência para a mulher, eu pergunto novamente, onde está esse pai? Porque ele não está violentando a mulher. Então, ele está violentando a família e os filhos. E culturalmente, isso vai ser introjetado por estas crianças. Isso vai ser pensado. E ele pode replicar modelo, tomara que não, mas ele pode replicar o modelo que ele vivenciou e muitas vezes acontece como esse depoimento. É um jovem deprimido, um jovem sem perspectiva e até com medo de relacionamentos, porque ele não tem como saber como trabalhar isso. E eu acredito, gostaria de só rapidamente, Flor. vamos parar com verde e com azul e rosa?
azul e rosa? Vamos parar com isso? Vamos pensar no lilás. Vamos pensar no Lilás lilás. é isso, Cláudia, vamos muito obrigada. Aida, muito obrigada. A você também, muito obrigada. Conversa pesada, mas necessária. Obrigada pela companhia. Amanhã eu estou de volta às 2h30, tá?